Como manter uma conversa interessante com uma mulher? Uma conversa onde a mulher se sente desafiada, onde uma mulher se sente provocada, onde ela sente que você tá flertando com ela. Como fazer isso? Mesmo sendo um cara tímido, que nunca abordou uma mulher, ou que nunca se colocou numa situação de desconforto onde ele precisasse abordar uma mulher. E como fazer isso tanto dentro de uma abordagem, como eu fiz nos últimos 3 anos da minha vida e tá tudo gravado nesse YouTube, mas também como fazer isso dentro de um relacionamento, dentro de um ciclo social. Hoje eu vou ensinar pra vocês como manter uma conversa interessante com uma mulher, independente do local, do status, do quão bonito, do quão rico, do quão famoso você seja. O que eu vou ensinar pra vocês hoje é um método que eu ensino dentro dos meus treinamentos, mas que hoje eu vou estar entregando pra vocês de graça. Então nos próximos minutos vocês vão entender exatamente a como manter uma conversa interessante com uma mulher. Antes de mais nada, eu sempre gosto de dar esse disclaimer aqui nos meus vídeos. O que vocês estão prestes a aprender não tem nada a ver com isso que os caras ensinam, né? As 50 perguntas secretas que se você fizer pra mulher vai ativar o gatilho primitivo, vai tomar no... Isso não existe. Pra mim isso não funciona. Pra mim isso é mentira, isso é falácia. São só homens tentando tirar dinheiro de pessoas inocentes, né? No caso, vocês estão desesperados às vezes pra se relacionar com uma mulher. Chega um cara prometendo que se você comprar um livrozinho com 50 perguntas você vai passar o rodo, e 99% das vezes é mentira e não funciona. Então o que eu vou ensinar pra vocês hoje não é atalho, não é segredo, não é mágica, é método. É o que eu usei nos últimos 3 anos pra poder me relacionar com polonesa, brasileira, russa, italiana, francesa, mexicana, praticamente mulheres aí do mundo inteiro. Se você cortar África e Ásia, mas Europa, América do Norte, América do Sul e América Central, praticamente todas as mulheres que eu me relacionei, foi usando isso que vocês vão aprender nos próximos minutos. Antes de vocês entenderem essa dinâmica dessa técnica que eu vou ensinar pra vocês hoje, eu queria contar uma história bem rápida. Quando eu me mudei pra Londres, eu tinha ali os meus 17 para 18 anos, eu decidi que eu queria ser um cara que a minha vida social deixasse de ser um problema pra mim, deixasse de ser um peso nas minhas costas, onde eu visse todos os meus amigos se relacionando com mulheres e eu sendo o único cara que passava os finais de semana sozinho, onde na balada eu era o único cara que às vezes tomava um sinal de interesse, mas que não conseguia abordar uma mulher. Então, nessa época da minha vida, eu decidi mudar. Eu decidi começar a me desenvolver. E aí eu fui que nem um boi louco. Comecei a abordar um monte de mulher e eu tive, de certa forma, alguns resultados ali no começo. Mas além de abordar essas mulheres, eu comecei a fazer algo muito interessante que me ajudou demais nesse estudo de entender as dinâmicas da interação entre o homem e uma mulher no momento da conquista. E o que foi isso? Eu comecei a frequentar uns pubs em Londres, eu comecei a frequentar uns bares, baladas, etc. Mas num formato passivo, sem estar num formato ativo, ou seja, sem ser um cara que ia lá pra poder de fato se relacionar com mulheres, sim pra estudar. Sim, pra estudar. Primeiro que eu fazia isso pra poder aprender inglês, que eu precisava me certificar. E segundo porque eu queria entender como que um homem conversava com uma mulher. E o que eu percebia na maioria das abordagens, né? Então eu sentava aqui no pub e via um cara abordando uma mulher ali no canto. O que eu percebia na maioria das abordagens é que, primeiro, alguns caras não tinham vergonha. E isso é muito bom, né? O cara que não tem vergonha pra chegar na mulher, ele tá na frente de 99% dos homens. Mas depois do oi, tudo bem? Como é que você tá? A conversa ficava neutra. Parecia um interrogatório policial. E talvez hoje seja esse o tipo de interação que você tem com as mulheres. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Ah, eu tô bem também. Tá fazendo o quê? Tô fazendo isso, e você? Você percebe que é um bate e volta. É neutro. A linha de emoção da mulher, se a gente fosse colocar isso num gráfico, ela seguiria neutra. Não vai pra cima, não vai pra baixo, é só pergunta e resposta. Se você botar um entrevistador na sua frente, provavelmente o gráfico de emoção vai ser o mesmo. E foi isso que eu percebi nesses primeiros 6 meses aí dessa minha trajetória, tentando entender o mundo da conquista e o mundo da sedução e masterizar essas habilidades. E aí, pra poder manipular esse gráfico de emoção, eu desenvolvi uma técnica que se chama blocos de interação, que é exatamente o que você vai aprender hoje nesse vídeo. Um bloco de interação nada mais é do que etapas na hora que você está conversando com uma mulher que vão te ajudar a tirar mais informação dela, pegar essa informação e gerar um pico de emoção em cima. Pegar uma informação que essa mulher vai te dar, desvalidar ela, desafiar ela, discordar dela, fazer um flerte indireto, e aí tem várias formas. Mas o que eu preciso que você entenda hoje é que você vai passar a partir de hoje em todas as suas interações a usar o bloco de interação. Bom, e antes de mais nada, eu preciso que você entenda que interagir com uma mulher, que é o que você vai aprender hoje, é uma parte de uma jornada extensa ali do mundo da conquista. Você tem a parte de abordagem, você tem a parte do seu mindset, você tem a parte do que fazer depois da abordagem, do text game, de escalar a intimidade. Essa é a ponta do iceberg gigantesco ali que tem pra vocês aprenderem. E se você quiser aprender esse conteúdo mais extenso, essa técnica que eu te garanto que vai te fazer pegar pelo menos uma mulher todo final de semana sem erro, você vai conseguir pegar 2, 3 se você quiser, mas no mínimo, se você quiser, você vai ficar com uma mulher por semana. Eu te convido a clicar no link aqui da descrição, entender mais como é que funciona os picos de emoção, como é que funciona o método Vila Verde, e eu te vejo lá dentro do método Vila Verde. Só pra você ter noção, lá dentro a gente tem o método Vibe, que eu falo de valor, interação, comportamento dentro de uma abordagem, um plano de execução para você executar em 5 semanas. Tem os nossos bônus, ativando a mente milionária com o Sedutor Afro, vai ter bônus de inglês, tem caos comigo mensal, a gente tem o The Social Circle para você encontrar homens que moram perto de você, enfim, tem muita coisa. Se você quiser participar, clica no link da descrição e eu te vejo lá dentro. Vamos pro conteúdo agora. A primeira coisa que eu preciso que
que você entenda é o que você está fazendo de errado. Antes de entender o que você precisa fazer, é o que você está fazendo de errado. Como eu te falei, as conversas, elas têm todas um gráfico de emoção. E aí, quando você tá aborda a mulher, talvez ali você faça um elogio, eu te achei bonito, aí o gráfico vai pra cima, mas depois que você faz esse primeiro elogio, a conversa morre neutra. E todo gráfico de emoção de uma conversa, ele é como se fosse uma bateria. Ele sempre tende a descer. É uma temperatura, né? O termômetro, ele sempre tende a se equilibrar com a temperatura ambiente. E o gráfico de emoção não é diferente. Então, toda vez que você não faz nada, o seu gráfico de emoção, ele tende a ir pra baixo. E a mulher tende a ficar neutra. Ela tende a se sentir indiferente. Tende a se tornar uma conversa sem sal. E na maioria das vezes, se você hoje não pensa, não tem um mindset de, olha, eu tô abordando essa mulher, então eu preciso fazer ou um pico de emoção positivo e fazer ela se sentir lisonjeada, sentir que eu tô flertando com ela, sentir que ela tá sendo elogiada, que eu tô dando o que ela quer. O que a mulher mais quer? Validação. E ao mesmo tempo, se você também não pensa em desvalidar ela, discordar, desafiar, tirar essa mulher do pedestal, você também tá indo pra guerra despreparado. Tá indo pra uma abordagem, pra uma conversa online, pra um relacionamento, sem saber o que você tá fazendo, você tá indo no freestyle. E aí, na maioria das vezes, a tua conversa vai ficar neutra. Quando ela tá neutra, ela tende a morrer. A mulher tende a te responder com kkkk, a mulher tende a te responder com RS, ela tende a só curtir a tua mensagem, ou na maioria das vezes, te deixar no vácuo. E aí, agora sim, o que de fato vai mudar esse jogo pra você é saber fazer o pico de emoção. É entender que dentro desse gráfico, onde ele tá neutro e onde ele está neutro, é onde a mulher tá te dando conteúdo, onde você tá perguntando o que você tá fazendo? Ah, eu tô assistindo filme, tô assistindo Friends, né? A série Friends. Pronto, ela te deu um conteúdo. Então é necessário tá no neutro, não confunda as coisas, tá? O teu gráfico ele tem que passar pelo neutro de vez em quando, que é quando a mulher tá te dando conteúdo. Quando ela tá falando que ela tá saindo com uma amiga, quando ela tá falando que ela tá tomando cerveja, quando ela tá falando que ela tá na academia, que ela gosta de comida italiana, que ela tem uma irmã. Quando ela te dá conteúdo, é quando tá neutro. Só que, agora sim, os picos de emoção servem pra desbalancear esse gráfico e fazer esse gráfico de emoção ir pra cima e ir pra baixo. Todas as vezes que esse gráfico vai pra cima e vai pra baixo, é quando a mulher sente um pico de dopamina, e é exatamente isso que faz ela ficar viciada na sua conversa. Porque quando a gente dá dopamina pra um ser humano, ele se vicia naquilo. Não é à toa que você talvez seja viciado em porno, que você talvez seja viciado em fast food, em comidas com açúcar, em estímulos rápidos, em Reels, TikTok. Toda vez que a gente recebe um pico de dopamina, a gente quer mais. E toda vez que a gente manipula o gráfico de emoção numa interação com uma mulher, ela quer mais daquilo. Qual é a próxima cutucada que o Murilo vai me dar? Qual é o próximo elogio que ele vai fazer? Qual é a próxima piada? Ela tá esperando o próximo pico de emoção, e é exatamente isso que você pode fazer. Você pode fazer um pico de emoção positivo, um flirting, e você pode fazer um pico de emoção negativo, um teasing. Então preciso que você entenda que toda vez que você estiver conversando com uma mulher, grava isso, porque isso é muito importante para tudo que você tá fazendo agora, e presta atenção aqui. Toda vez que você tá conversando com uma mulher, você vai fazer uma pergunta. Ela vai te dar um conteúdo, vai te dar alguma informação. Com essa informação você precisa fazer um flirting, ou seja, um pico positivo, ou um teasing. Isso faz parte do bloco de interação. O bloco de interação é composto por pico de emoção e pergunta aberta. Você faz um pico de emoção e logo em seguida você faz uma pergunta aberta. E esse ciclo, ficar fazendo bloco de interação o tempo inteiro, vai fazer o teu assunto ser infinito. Por quê? Porque você vai fazer um pico de emoção e isso vai fazer a mulher engajar na conversa. Ela vai fazer ela dar risada, ou ela querer se validar pra você. Enfim, vai fazer ela ter dopamina e ficar aqui naquela conversa. Qual que é a próxima gracinha, cutucada, desvalidação? Qual que é a próxima coisa que o Murilo vai fazer? Então isso engaja a mulher. Só que não basta só ela estar engajada. Ela precisa te dar mais conteúdo. E aí que vem a pergunta aberta. Então, pico de emoção, pergunta aberta. Qualquer pergunta aberta é uma pergunta que a resposta direta não seja sim ou não. Ao invés de perguntar se ela tá bebendo, a gente pode perguntar o que ela tá bebendo. Ao invés de perguntar se ela gosta de ir pro parque, a gente pode perguntar o que ela gosta de fazer. Ao invés de perguntar se ela gosta de ir pro cinema, a gente pode perguntar qual filme ela quer assistir no cinema. Ou seja, quanto mais informação você conseguir tirar através das suas perguntas abertas, mais conteúdo essa mulher vai te dar, mais chances de fazer pico de emoção você tem. E eu te garanto que se nas suas próximas interações você aplicar esses blocos de interação, pegar o conteúdo da mulher e fazer pico de emoção, pergunta aberta, ela responde, pico de emoção, pergunta aberta, ela responde, pico de emoção, pergunta aberta, eu te garanto que você vai diminuir muito as suas chances de tomar um vácuo, de tomar um ghost, de tomar um like na tua mensagem e ela sumir, de tomar um KKRS, 3 pontinhos e ela sumir. Então aplique os blocos de interação, porque hoje eu tenho mais de 5 mil alunos pelo mundo inteiro que usam em inglês, em espanhol, em japonês, em português, obviamente, né? No Brasil, muito aluno é brasileiro, muita gente que aplica, isso é infalível.
Percebe que não tem nada decorado, não tem nada de as 50 frases secretas e as cantadas infalíveis, e não existe isso. Eu tô te passando um método que funciona e que eu comprovei nos últimos 3 anos. Então vamos revisar rápido para você não esquecer. Toda vez que você mandar uma mensagem para uma mulher ou que você for iniciar uma interação, você vai fazer um pico de emoção baseado em algo que ela te deu e uma pergunta aberta. Ela vai te responder, talvez fazer uma pergunta, você vai fazer mais um pico de emoção, mais uma pergunta aberta, e você vai ficar fazendo isso. E Murilo, qual que é o momento certo de fazer isso? No momento de escalar a interação. Ninguém quer ficar fazendo bloco de interação pro resto da nossa vida. Eu não vou ficar conversando 3 dias com uma mulher no Tinder só fazendo um bloco de interação. Por que eu tô ali? Vou chamar ela pra sair. Numa abordagem ali, como eu costumo fazer, eu não vou ficar fazendo um bloco de interação infinitamente. O que eu vou fazer? Eu vou esperar essa mulher aquecer, eu ver que ela tá muito engajada, me dando muito sinal de interesse pra poder escalar e chamar ela pra um convite, fazer um convite indireto, um convite lúdico, que isso tudo tá dentro do método Vila Verde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu te falei, se você quiser aprender mais sobre os picos de emoção, sobre os blocos de interação, sobre a arte da conquista, sem artes mirabolantes, sem o segredo da mente feminina, sem as loucuras aí que os caras ensinam, algo que eu comprovei e tenho comprovado nos últimos 3 anos, abordando mulher todo dia e gravando aqui pro meu perfil e pro meu Instagram, então tá comprovado. Só você olhar aqui e vasculhar meu Instagram, eu te convido a entrar no link da descrição e acessar o método Vila Verde. Preenche esse formulário e aí acessa o método Vila Verde ou acessa a mentoria, dependendo ali do que você tiver interesse. No mais, a única coisa que eu te peço, clica aqui no botão de like, se inscreve no meu canal, comenta aqui algum tema de vídeo que você queira, alguma dúvida que você tenha, que eu com certeza vou gravar um vídeo para poder responder vocês. A gente se vê no próximo vídeo e lembrem, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então o cara que sabe, mas não faz, tem a mesma capacidade do cara que não sabe. Então aplica. A partir de hoje, tudo que você aprender aqui no meu canal, aplica. Amanhã, na sua próxima interação, aplica o bloco de interação. Hoje, na tua conversa aqui do Instagram, aplica o bloco de interação. A gente se vê no próximo vídeo.